Manhã. Entrevista. 8h59, quase 9h já, nos nossos estúdios. Nós recebemos agora o ex-vereador e atual gestor da agência metropolitana aqui da região metropolitana de Sorocaba, Anselmo Neto. Bom dia, Anselmo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí, a você, Gustavo, a toda a equipe aqui do Jornal do Jovem Pan. Bom dia também a nossa diretora técnica, Sandra Lanças, o nosso diretor aí de toda a parte de mídia também, o Walter Verhust. Muito bom estarmos aqui. Bom dia, Sandra, bom dia, Walter. Bom dia. Uma satisfação com vocês. Bom, hoje vocês vão ter trabalho à tarde, aliás, estão tendo trabalho a semana toda, né? Uma semana de audiências públicas, né? Percorrendo a região metropolitana. Na segunda-feira vocês estiveram na cidade de Itu, ontem na cidade de Tatuí, hoje audiência pública a partir das 14 horas na Câmara Municipal de Sorocaba, né? Apresentação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o chamado PDUI. Anselmo, qual a importância desse plano e o que ele contempla e a quem ele será apresentado hoje na audiência da tarde? Nós estivemos aqui no ano passado, no início do ano passado, falando das audiências públicas que seriam para setembro do ano passado, mas devido à questão da pandemia teve que ser interrompida e agora estamos finalizando esse PDUI, que é um trabalho que começou a ser feito desde 2016 e é um grande plano diretor regional para todas as 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba. Algumas cidades menores não possuem sequer o seu plano diretor. Então esse PDUI ele vai servir para nortear, dar as diretrizes de como as cidades ficarão conectadas e vão se entrelaçar daqui para frente quando esse plano for aprovado e se tornar lei lá na Assembleia Legislativa. Nós trabalhamos com 6 eixos, né? A Sandra também pode falar daqui a pouquinho sobre isso. Tem a questão do transporte, mobilidade, meio ambiente, resíduos sólidos, segurança, educação. Então são esses eixos que vão ser colocados, foram colocados ao longo desses anos e agora serão apresentados aos prefeitos das cidades que compõem essa terceira sub-região. Nós estamos falando hoje aqui de Araçoiaba, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim. São as cidades dessa terceira sub-região. Já falamos com a região de Itu e com a região de Tatuí. E a partir dessa aprovação segue para o Comitê Executivo. O comitê, dando seu referendo, vai para a Assembleia Legislativa até o final desse primeiro semestre. Ô Neto, esse plano, ele é impositivo? Por exemplo, vocês verificam uma cidade pequena que está faltando A, B e C em termos de estrutura urbana, em termos de infraestrutura urbana, em termos de moradia, enfim. Esse plano, ele impõe obrigações ao prefeito, caso o plano seja aprovado. Ele impõe obrigações ao prefeito ou ele só sugere? Não, ele só sugere, ele não é positivo. Ele dá as diretrizes do que tem que ser feito e a Sandra me corrija se eu estiver errado, Sandra, por favor. Ele dá as diretrizes do que deve ser feito, das demandas que devem ser feitas em cada localização e a partir dele se tornar um projeto de lei, o conselho dos prefeitos poderão fazer projetos em cima desse PDUI. Daí os projetos que vão ser aplicados nas cidades sempre em conjunto. E esses projetos também poderão nortear no futuro a aquisição de emendas justamente para esses casos, né? As emendas que virão tanto para o fundo da região metropolitana como na busca aí de parcerias, né, com empresas multinacionais ou empresas nacionais que poderão também participar dessas PPPs. Sandra Lanças, qual foi a dificuldade para se montar esse plano? Eu sei que é um plano complexo porque você envolve diversas cidades com características distintas, né? Umas têm mais, outras têm menos, enfim. Qual foi a modelagem desse plano para ele chegar no formato final? Bom dia, Gustavo, bom dia a todos, né? Esse plano, ele é uma exigência da Lei Federal do Estatuto da Metrópole para desenvolver, né, as regiões que ainda precisam ser desenvolvidas em relação principalmente ao município polo. No caso da região metropolitana de Sorocaba, tem muito ainda a ser feito? Tem bastante coisa a ser feito e a metodologia que a gente utilizou foi o seguinte: o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ele é integrado porque é para integrar tanto a área urbana quanto rural, é para integrar os municípios entre si, também na escala estadual e federal. Então, a gente foi
e fez entrevistas, né, reuniões, Valtinho, eu e mais a equipe técnica lá da agência, para a gente conversar com os representantes técnicos dos municípios, dos 27 municípios, para ouvir deles, né? A gente apresentou um macrozoneamento preliminar, eles nos davam as devolutivas, depois a gente fez uma série de intervenções e ações para que eles também pudessem nos dar umas devolutivas qualificadas, né? Então nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos, eles têm um programa de pós-graduação em sustentabilidade ambiental. Fomos e fizemos workshops com os municípios, com os técnicos dos municípios das 3 sub-regiões. É a escala que deu mais certo, né? Porque daí você trabalha justamente com os vizinhos entre si. E aí foi muito rico, eles nos passaram as suas percepções, suas problemáticas. A gente também fez um curso de EAD, no formato EAD, né? Porque era pandemia, né, Gustavo? Sim. Esses 2 últimos anos a gente usou muito das tecnologias, né? Entrevista presencial, né? Não tinha como fazer, e era uma das coisas que a gente, lá no comitê executivo, a gente sentia muita falta da presença dos municípios que não conseguiam vir às reuniões do macrozoneamento, que foi o último caderno que precisava ser fechado. Os outros cadernos, como o Anselmo já bem falou, eles já tinham sido fechados. O do macrozoneamento precisava da participação dos municípios. Então a gente foi buscar essa participação dos municípios através de seus técnicos, né, das secretarias de planejamento, desenvolvimento econômico, meio ambiente, né, e todos nos davam as devolutivas. Isso foi muito rico. E além de tudo, teve esse curso, né, com instrumentos de planejamento daqueles que a gente vai poder utilizar e indicar nos planos diretores municipais, porque eles têm que ser compatibilizados, com o PDUI, que é o plano diretor regional, né, modo dizer. E foi bem bacana mesmo, a gente conseguiu as devolutivas e as problemáticas, então, a gente tem certeza, né? Porque eles nos deram essas devolutivas, passou pelo olhar das universidades também. A gente, graças a Deus, tem uma interlocução muito bacana aqui com as instituições de ensino superior, né? Então, a UFSCar, a Unesp, o Instituto Federal, mesmo, né, a Uniso, quanta gente trabalhou ao longo desses anos todos, junto com o comitê executivo, junto com o comitê de bacias. A última reunião que a gente fez para colocar foi a reunião com o comitê de bacias, que é uma entidade que engloba muitas outras entidades importantes com relação aqui aos recursos naturais da região, né? Então, eu acredito assim, o plano foi trabalhoso, pegou uma época bem difícil, esses 2 últimos anos, mas eu assim posso dizer que estou muito contente, porque foi feito de maneira democrática. Nós procuramos ouvir todos, procuramos instrumentalizar também, deixar ali de legado, né? Então, o curso de EAD, para você ter uma ideia, ele coloca aí a questão da criação, o histórico da criação da região metropolitana, alguns instrumentos jurídicos, né? Então, o professor Flaviano Lima falou sobre a criação da região, porque foi um grupo que trabalhou desde 2005 a 2014 para poder fazer essa composição, né? E depois passar para os nossos deputados aqui da região na Alesp de então. E aí, depois, com esse curso, a gente pode dar mais informações com relação ao direito à cidade e também o que eu acho assim a cereja do bolo, né? Nós chamamos uma especialista nacional em indicadores para cidades e comunidades sustentáveis, né? A doutora Yara Negreiros lá da PoliUSP. Então, assim, depois você... por favor, a gente deixa o caderno, né, Anselmo? O volume, os insumos, né? A minha pergunta é, o volume de trabalhos, ele é muito expressivo? Ele foi expressivo, até o caderno agora deu 196 páginas, né? E esse é um caderno prévio, que após essas 3 audiências terão as proposituras que serão enviadas, daí vai ser finalizado. Não, depois, ainda com a gente. Com vocês. Depois vamos mandar esse caderno para virar projeto de lei. Então, depois que vira projeto de lei, ele vai ser encadernado, vai ser distribuído nas prefeituras, como que é a finalização disso?
Nós pretendemos... Antes, deixa eu só complementar, né, que eu acho importante, Gustavo. Nesse meio tempo, né, o governo do estado contratou a FIP, que está fazendo a regionalização do estado todo, complementou com 26 regiões no estado todo, e a FIP traz uma metodologia que para homogeneizar todos os PDUIs para o estado de São Paulo. Então a gente incorporou essa metodologia no final dos trabalhos, né? É uma honra a gente, né, trabalhar com isso daí. Eu tive orientação ali da Rovena, da professora Marta Dora da USP, e a gente finalizou esse caderno. São 2 cadernos. Um dos insumos, né, que seriam, digamos assim, o resumo de todo o trabalho, um de caderno dos subsídios ao macrozoneamento, que é o caderno final, né? Que vai dar ali as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, as estratégias, quais são as problemáticas mais importantes, as prioridades, né? Para a região metropolitana como um todo. Então, acho que seria isso, realmente um volume muito grande. A região metropolitana de Campinas e Sorocaba são as únicas que correram independentes. Então, o pessoal da Unicamp ajudou a fazer o PDUI de Campinas, e essa equipe nossa... Da UFSCar, né? Não, da Unicamp e da também. Campinas. Não, Campinas. E aqui? Foi o pessoal da UFSCar. Aqui foram todos, o FSCar, FATEC, okay. Todos, mas junto com essa equipe da Sandra, que é o comitê que fez os trabalhos. E daí a FIP chegou agora, englobou o trabalho deles e vai finalizar. E é a FIP que vai determinar como será feito isso após o projeto de lei ser aprovado. E as macro-regiões todas vão apresentar no mesmo tempo? Foram apresentadas cada uma na sua região, tá. E daí todos os PDUIs serão condensados no único projeto de lei para todo o estado. E será votado tudo de uma vez só. De uma vez só. Walter, a experiência, eu gostaria que você falasse um pouco da experiência. O que você fez no projeto? Eu trabalhei mais na parte técnica, de documentação, de tecnologia, né? Nesse período de pandemia, principalmente, nós fizemos muitas reuniões virtuais, né? O que acabou, de certa forma, acelerando um pouco o processo também, né? Porque a gente conseguiu fazer toda essa integração online, né? E deixar também o caderno de insumos, hoje, ele está disponibilizado na forma digital também para quem quiser ver o material que a gente produziu, né? O site para acesso é o rms.pdui.sp.gov.br, e lá, inclusive, tem também a seção de propostas, em que a sociedade civil ou o poder público, enfim, pode enviar as propostas em cima do PDUI. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram para reunir as informações necessárias? Tirando a pandemia, que eu sei que a pandemia tirou aí... Né? Sempre a dificuldade orçamentária, né, Sandra? A dificuldade financeira. Porque teria que fazer algumas situações com drones, com pesquisas mais aprofundadas, que não houve orçamento devido à pandemia. Exatamente. Neto, eu vi que a apresentação hoje, a audiência pública, vai das 14 às 17 horas. Isso. Minha pergunta, em 3 horas é possível apresentar tudo isso para os presentes? É possível, porque será apresentado pelo técnico da FIP, pela Sandra Lance também, e depois será aberto o microfone para as proposituras que as pessoas trouxerem, que as entidades trouxerem. Além dessa propositura, nós teremos 10 dias a partir de hoje para que no site, que o Walter acabou de falar, as pessoas que queiram dar sugestões também sejam recebidas. Então hoje não é dia de debate, hoje não é dia de debater, hoje é só dia de apresentação, né? Apresentar. Olha, o prefeito, por exemplo, o prefeito de Pilar do Sul, ele fala, eu tenho uma demanda que eu gostaria que fosse incluída, põe a demanda dele. O outro prefeito fala isso, então vão apresentar as demandas e nós vamos compilá-las todas a partir desses 10 dias. São quantas prefeituras envolvidas, Neto? Hoje aqui nessa sub-região nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 aqui, 10 em Tatuí e 8 em Itu. Então dá essas total de 27 aí. 27, né? Legal. Bom, é uma experiência nova, né? E eu acredito que isso justamente faz parte do desenvolvimento também para aperfeiçoar, né, a nossa região metropolitana, que é uma região nova, né? Se você pegar o tempo que ela foi criada e ela está funcionando aí, praticamente 5 anos, né? É nova e uma das maiores, porque são mais de 2.200.000 pessoas habitando entre as 27 cidades. Eu gostaria, Gustavo, também de fazer uma menção ao prefeito Rodrigo Manga, que hoje é o presidente do Conselho dos Prefeitos da RMS, e estará conosco lá hoje à tarde também, abrindo os trabalhos na Câmara Municipal,
municipal, né? Junto com o vereador Luiz Santos, que é o vice-presidente, porque o presidente Cláudio não poderá estar conosco hoje. Me falar do empenho que o prefeito Rodrigo Manda tem tido também, das comissões que ele criou, e que a partir de agora vamos poder trabalhar nessas comissões de forma a ver a vocação de cada região dentro dessas 27 cidades. Legal, lembrando que a sessão vai ser transmitida, né? Pelo canal da TV Câmara, né? Pela TV Câmara, pelo YouTube, né? E pelo Zoom também teremos aí a questão de quem quiser fazer de forma virtual poder participar. Legal. Sandra, me lembrou alguma coisa, Sandra? São 6 canais, né, de divulgação, né, Valtinho? Exato. Essa parte aí, acho que até o Valtinho pode falar melhor. Dentro do YouTube vai estar no canal da Secretaria de Desenvolvimento Regional, é o Desenvolve SP. Na TV Câmara também vai passar ao vivo e também no Facebook da TV Câmara. Legal. Para finalizar, Neto, a parceria da Agência Metropolitana com o governo do estado, gostaria que você desse um balanço. Depois que a Agência Metropolitana foi criada, o que facilitou para os municípios da região trazer investimentos nas áreas? Desde a criação da agência em 2014, nós tínhamos o ERPLAN, que era o Escritório Regional de Planejamento, e daí esse escritório foi dissolvido, virou a Agência Metropolitana, que é uma autarquia da Secretaria do Desenvolvimento Regional, e o Escritório Regional. A agência é atrelada à pasta do Marco Vignoli. O nosso secretário Marco Vignoli. Depois temos a Juliana Ogawa e o Jesse James, que virá conosco hoje conduzir os trabalhos aqui. Jesse James, que é de Sorocaba, mas trabalha em São Paulo, né? Trabalha em São Paulo. Já foi diretor da agência, Sim. agora está em São Paulo na secretaria. E o escritório regional, ele tem trabalhado com os convênios. Então a agência e o escritório trabalham junto nessa questão. Dr. Márcio Tomazella fica no escritório regional, cuidando de 47 cidades e faz toda a assinatura dos convênios que vem do governo do estado para esses municípios. Quer dizer que tudo passa, todos os convênios passam pela agência? Pela agência, todos, pelo escritório regional e pela agência metropolitana. Nós não temos o poder de fazer nenhum projeto assim, vamos asfaltar uma estrada, não. Nós fazemos a parte burocrática entre governo e prefeitura. E vocês também não fazem pedidos, né? Não, nós fazemos os pedidos que os prefeitos Isso, nos trazem. vocês levam as demandas, e levamos, né? As demandas para a Secretaria Por de exemplo, o prefeito de uma cidade pequena precisa agendar uma conversa com o Marco Vignoli, o secretário. Aí ele solicita a agência. Fala conosco, nós marcamos com o Marco Vignoli, ou se ele tiver outros meios pelos deputados que ele tem mais contato, ele também consegue isso, porque o Marco Vignoli, tanto toda a secretaria, tem sido muito aberta a todos esses prefeitos. O governo do estado hoje, do governador João Dória, tem sido o governo que mais mandou verbas, são mais de 38 milhões, né, de verbas que foram enviadas aí a todo o estado de São Paulo nos últimos 2 anos. Legal, Neto. Agradeço a sua participação, agradeço também ao Walter, a Sandra Lanças. Mais algum destaque que você gostaria de deixar aqui para os ouvintes? Olha, pedindo que todos que puderem comparecer de forma virtual ou presencial o façam, porque é uma discussão muito importante para toda a nossa região. Contamos aí com o apoio de todos. Legal, lembrando que o evento é aberto, né, Neto? Qualquer um pode assistir, O evento né? é misto, é aberto à população. Claro, tem a limitação da Câmara, do plenário da Câmara, e quem não puder estar de forma presencial pode fazê-lo de forma virtual pelas plataformas. Tá, a audiência acontece hoje, né, a partir das 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, envolvendo aí todas as cidades da região metropolitana. Agradeço então a Sandra, também o Walter, Anselmo Neto sempre conosco, precisando depois, quando tiver finalizando, Sim. Aí você retorna para contar. Retornaremos. Quais foram os acréscimos que vocês tiveram que fazer no plano. Nós final. agradecemos a você, Gustavo, ao Kiko, a toda a equipe aqui da Jovem Pan pela abertura que vocês sempre dão para tudo isso. Obrigado, Neto. 9h18 agora, vamos a uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real. Vou oferecer o café Celso ao comendador Hermes Elias de Moura, que já está a postos aqui, daqui a pouco ele finaliza o jornal com todos nós, mas antes teremos a participação de Cida Muniz e Thaís Romão. 9h18 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.